Nosso assunto hoje são os chamados capacitores planos. Capacitor plano é uma coisa fácil para você imaginar. Imagine, por exemplo, que você tivesse um sanduíche que, ao invés de 2 fatias de pão, você colocasse 2 placas metálicas. E no lugar do queijo com presunto, você colocasse ali um dielétrico. Então, você teria 2 placas metálicas, mais ou menos assim. Aqui estão os condutores ligados ao circuito. E no meio dessas 2 placas metálicas, nós teríamos um dielétrico. Gente, o que é um dielétrico? Dielétrico é qualquer material que seja isolante. Dielétrico é qualquer material que não permita a passagem de corrente elétrica. Pois bem, isto é o que nós chamamos de um capacitor plano. O símbolo que é utilizado para representar um capacitor é isso aqui, ó. São 2 traços paralelos do mesmo tamanho. Se você colocar um traço maior do que o outro, você vai ter um gerador ou um receptor. Então, o capacitor são 2 traços paralelos do mesmo tamanho. Então, isso é o tal do capacitor. Mas para que serve capacitor? Olha só. Digamos que, de repente, você pegasse um capacitor e ligasse esse capacitor a um circuito aonde existisse um gerador e uma chave. Então aí está. A chave estando aberta, nada vai acontecer. Nós sabemos que o terminal de cima desse gerador, o traço maior é o positivo, o terminal de baixo, o traço menor é o negativo. Então olha só, na hora que você ligar isso aí, a placa de cima do capacitor está ligada ao terminal positivo do gerador. Então essa placa vai acumular uma certa quantidade de cargas positivas, enquanto que a placa de baixo vai acumular uma certa quantidade de cargas negativas. Então esse aparelho, basicamente, ele é um acumulador de cargas. Só que tem um detalhe, isso aqui não é uma coisa imediata. Se você fizer um gráfico da quantidade de carga armazenada em função do tempo, nós temos uma curva mais ou menos assim. Na hora que você liga, a quantidade de carga é 0, aí ele adquire uma grande quantidade de carga num pequeno intervalo de tempo, até atingir uma determinada carga máxima, chegou na carga máxima, parou. Então esse aparelho sim é um acumulador de cargas, só que para isso ele demanda um certo intervalo de tempo ΔT. Então uma das grandes utilidades do nosso amigo aí, o tal do capacitor, é ser um acumulador de cargas. Por exemplo, quando você vai fazer uma fotografia, você usa um flash eletrônico. Aquele flash, ele emite uma luz extremamente forte e extremamente rápida. Agora, como é que se consegue uma luz tão forte igual aquela, se um flash eletrônico é alimentado por uma pilhazinha? Se você pegar uma lâmpada e ligar uma lâmpada numa pilha, você não vai ter uma luz daquela. Para você ter uma luz daquela intensidade, você precisa de ter uma corrente elétrica de grande intensidade. Mas olha só, corrente elétrica, você sabe, é carga sobre tempo. Então, se você ligar, por exemplo, uma lâmpada de alta potência em uma pilha, essa pilha não consegue produzir uma grande quantidade de carga em um pequeno intervalo de tempo. Então, o resultado é que você vai ter uma corrente pequenininha, vai ter uma luzinha vagabunda, você vai ter uma lanterninha. Então, num flash fotográfico, eles usam um capacitor. Então, na hora que você liga o flash, você está ligando um capacitor numa bateria. Aí, não sei se você já reparou, mas você tem que esperar acender a luzinha verde. Nas máquinas modernas, isso aí é muito rápido. Nas máquinas mais antigas, demora um pouquinho. Enquanto a luzinha verde não acender, porque você não pode bater a fotografia ainda. Então, aquela luzinha verde serve para quê? Ela serve para te dizer a hora que o capacitor chegou na carga máxima. Então, você liga, o capacitor vai carregando, 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 carregando. Quando ele atingir a carga máxima, acende-se a luzinha verde, é sinal que você pode disparar a máquina. Quando você dispara a máquina fotográfica, aí toda essa carga armazenada pelo capacitor,
ela é depositada na lâmpada, ela é jogada em cima da lâmpada num intervalo de tempo extremamente curto, coisa de aproximadamente 1/10 de milésimo de segundo. Então, como você tem uma quantidade de carga razoavelmente grande num intervalo de tempo extremamente pequeno, o resultado é uma corrente elétrica de grande intensidade, breve duração, mas grande intensidade suficiente para você ter aquele brilho tremendamente intenso de uma lâmpada. Então, a primeira utilização de capacitor seria para filtro de corrente elétrica. Mas, aliás, desculpe, filtro de corrente elétrica não, essa é a segunda aplicação. O capacitor, então, a primeira aplicação dele seria como acumulador de cargas. Aliás, um outro caso, de repente o cidadão passou mal, tal, teve uma parada cardíaca. Quando chega o socorrista, a primeira coisa que ele faz é aplicar no cidadão um aparelho chamado desfibrilador. Coloca-se um eletrodo mais ou menos na altura da axila do lado esquerdo, o outro em cima da mama do lado direito, e aquele aparelho dá uma descarga elétrica bastante intensa, mas bastante rápida. Aquela descarga elétrica provoca contração das fibras do miocárdio. Então o miocárdio, o coração do sujeito que estava no estado chamado fibrilação, quer dizer que ele estava vibrando, digamos assim, ao invés de pulsar, quando sob a ação daquela descarga elétrica, todas as fibras sofrem contração imediatamente. Então elas contraem todas ao mesmo tempo. E a partir daí, na maioria das vezes, o que acontece é que o coração do cara volta a pulsar normalmente. Isso se ele não der muito azar. Então isso seria a primeira utilização de um capacitor. Uma segunda maneira pela qual se utiliza capacitor na prática também é como filtro de corrente elétrica. Por exemplo, funciona mais ou menos assim. Digamos, você tivesse aqui um gerador, digamos um capacitor, digamos uma chave e uma lâmpadazinha. Ok? Aí eu pergunto para você, o que acontece com a lâmpada quando você fechar a chave? Ora bolas, quando você fechar essa chave, esse é o terminal positivo, esse é o negativo. A placa de cima desse capacitor vai acumular cargas positivas. Para que ela acumule cargas positivas, ela deve perder elétrons. A placa de baixo vai acumular cargas negativas. Para acumular cargas negativas, ela deve ganhar elétrons. Então, observe você que enquanto o capacitor está sendo carregado, existe um fluxo de elétrons se deslocando aqui. Se existe um movimento de elétrons, existe uma corrente elétrica. Se existe uma corrente elétrica, a lâmpada acende. Só que tem um detalhe. Nós vimos agora mesmo que a carga armazenada em um capacitor obedece a uma curva mais ou menos assim. A hora que esse capacitor tiver chegado na sua carga máxima, então não vai carregar mais, não se deslocam mais elétrons nem acima nem abaixo, não existe mais corrente elétrica, a lâmpada apaga. Então, se você tiver um capacitor ligado a um circuito de corrente contínua, na hora que você fechar a chave do circuito, passa uma corrente breve, passa uma corrente bem rapidinha enquanto ele está carregando. Depois que ele carregou, não passa mais. Então a gente diz que em fonte de corrente elétrica contínua, o capacitor não permite passagem de corrente. Então, corrente contínua não passa quando encontra um capacitor. Mas, digamos que ao invés de uma fonte de corrente contínua, nós tivéssemos uma fonte de corrente alternada, tivéssemos uma tomada. Ok? Então, aqui está uma tomada, aqui está uma chave, ali está um capacitor e aqui está uma lâmpadazinha. Corrente elétrica alternada, você sabe muito bem, o terminal positivo está de um lado, o negativo está do outro. Só que depois de um intervalo de tempo muito breve, há uma troca, uma inversão de polaridade. Aqui no Brasil nós trabalhamos com a corrente elétrica alternada de frequência 60 Hz, significa dizer que a cada segundo nós temos um ciclo que é completo se repetindo 60 vezes. Então cada ciclo se repete 60 vezes por segundo. Aí você vai lá e fecha essa chave.
Digamos que no momento em que a chave foi fechada, a situação fosse azul. Então o positivo é o terminal de cima. Então essa plaquinha de cima vai ficar positivamente carregada, para isso ela perde elétrons. A plaquinha de baixo vai ficar negativamente carregada, para isso ela ganha elétrons. Só que isso tudo é muito breve, tudo isso é muito rápido. Depois de um brevíssimo intervalo de tempo, a situação mudou para negativa. Aqui em cima, pelo menos. Então aqui essa placa vai ser eletrizada negativamente, ela vai ganhar elétrons. Essa placa vai se eletrizar positivamente e vai perder elétrons. Mas depois volta para azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, em ciclos que se repetem 60 vezes por segundo. Resultado, em algum momento vai deixar de haver movimento de elétrons em cima ou abaixo desse capacitor? Não. Então a corrente elétrica passa ou não passa? Passa. Resultado, a lâmpada acende e permanece acesa. Então, em uma fonte de corrente elétrica alternada, a gente diz que a corrente elétrica passa. Então o capacitor permite passagem de corrente alternada, mas não permite passagem de corrente contínua. Ou seja, pilhas e baterias, a corrente delas no capacitor não passa. Mas tomadas, a corrente consegue passar numa boa. Então essas são as duas aplicações práticas de um capacitor. Ou você usa como um acumulador de cargas, ou você usa como filtro de corrente, onde ele permite a passagem da corrente alternada, mas não permite a passagem da corrente contínua. A primeira questão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.